Feche os olhos por um instante e imagine sua mente como um jardim. As sementes que você plantou sem saber. Algumas brotaram em silêncio, enraizando-se devagar. Outras cresceram disfarçadas de proteção, mas escondem espinhos invisíveis. E se nesse jardim estivesse nascendo algo que te corrói, sem você perceber? E se a sua mente estivesse te matando lentamente? Talvez essa pergunta soe forte demais. Talvez pareça distante da sua realidade. Mas e se ela estiver mais próxima do que imagina? O pior veneno da mente humana não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Ele não se anuncia, ele se instala. Silencioso, ele se espalha pelos seus pensamentos recorrentes, se infiltra nos seus sentimentos mal digeridos e se esconde nas histórias que você aprendeu a repetir sobre quem você é. Ele não grita, ele sussurra. Você não é suficiente e você acredita. Esse veneno tem muitos nomes. Ressentimento que você arquivou para parecer forte. Culpa que você enterrou para seguir em frente. Medo que você disfarçou de controle. São padrões mentais autodestrutivos que não surgem de uma vez. Eles nascem em fragmentos, se espalham como névoa e pouco a pouco tomam conta de tudo. Do seu humor, do seu sono, do seu corpo, da sua vida. Segundo o Dr. Bruce Lipton, nossos pensamentos não são apenas ideias soltas. Eles são impulsos elétricos que criam bioquímica, que alteram nossa expressão genética, que moldam o ambiente interno onde nossas células vivem. Um pensamento de medo repetido por semanas se transforma num corpo em alerta constante. Um pensamento de inadequação se transforma num sistema imunológico desregulado. A mente pensa, o corpo obedece, a alma silencia, e quando o corpo começa a obedecer demais, ele cria um ciclo. Você pensa que está com raiva, mas é seu corpo que está viciado na raiva. Você sente tristeza, mas é o seu sistema nervoso que se habituou a esse estado. Como nos lembra Joe Dispenza, o sofrimento repetido vira vício químico. O corpo aprende a sofrer, mesmo quando o motivo já passou. Há um lugar no cérebro chamado sistema límbico. Ele é como um guardião emocional. Ele não entende lógica, ele entende sinais. Se você sentiu medo por muito tempo, ele registra esse medo como normal. Se você aprendeu a se culpar, ele transforma essa culpa em hábito. E então, sua vida começa a ser conduzida não pelo que você quer, mas pelo que você se acostumou a sentir. E isso explica por que muitas vezes você sente que está vivendo em círculos. Mudam as pessoas, mudam os lugares, mudam os dias, mas dentro tudo parece igual, porque o veneno não está fora, está dentro, nas histórias que você repete em silêncio, nas dores que você não nomeou, nas emoções que você empurrou para debaixo do tapete emocional, achando que o tempo resolveria. Mas o tempo não cura o que você nega. O tempo só organiza o que você decide encarar. Talvez o que você chama de minha personalidade seja, na verdade, um trauma repetindo seu roteiro. Esse vídeo não é sobre culpa, não é sobre acusar sua mente de te machucar. É sobre olhar para esse jardim interno com honestidade. É sobre reconhecer quais sementes você plantou sem saber. Quais crenças ainda rega todos os dias. Quais emoções você trancou no fundo do peito, achando que sumiriam sozinhas. Este é o convite. Antes de buscar respostas lá fora, olhe para dentro. Com calma, com compaixão, com presença, porque o pior veneno da mente humana é aquele que se disfarça de você, o hábito invisível que sabota sua frequência emocional diariamente. Às vezes, é só mais um pensamento solto. Outras vezes, é uma sequência deles, encadeados como gotas que caem em silêncio num mesmo ponto, dia após dia. No começo, parecem inofensivos. Eu deveria ter feito diferente. Isso sempre dá errado comigo. Ninguém me entende direito. Pequenas frases internas, tão automáticas que mal se nota. Mas elas moldam um campo, elas criam frequência. E com o tempo, esse campo se transforma no clima emocional onde você vive, mesmo sem querer. Há algo que acontece quando esses pensamentos se repetem. Eles não ficam apenas na mente. Eles escorrem para o corpo, para o peito, para os ombros,
para o estômago. Tornam-se sensações que você sente sem saber de onde vem. Um cansaço que não passa, uma inquietação ao acordar, uma tristeza vaga no fim da tarde. Tudo isso pode ser sintoma de um campo vibracional que se formou com base em palavras que você se disse por tanto tempo, que viraram verdade. A frequência emocional não se mede por intensidade, ela se revela na repetição. É o tom médio das suas emoções ao longo dos dias. E quando esse tom está sutilmente voltado para a autodepreciação, o corpo começa a responder como se estivesse sob ataque, mesmo que nada tenha acontecido. O mais traiçoeiro desse hábito invisível é que ele se disfarça de normalidade. Você nem percebe que está nutrindo pensamentos negativos. Você apenas sente que algo não está bem, mas não sabe o que. E sem perceber, começa a interpretar o mundo ao seu redor com esse mesmo tom emocional, como se a sua lente interna estivesse embaçada de antigas frustrações. É como viver dentro de um campo magnético que atrai sempre o mesmo tipo de dia, o mesmo tipo de relação, o mesmo tipo de sensação. Não porque você quer, mas porque essa frequência passou a ser sua zona conhecida, sua base emocional, seu ponto de partida. E aqui está algo delicado de perceber. O problema não é sentir dor. O problema é quando a dor vira identidade. Quando o pensamento negativo deixa de ser um episódio e passa a ser um endereço interno, um lugar onde você volta sempre, mesmo sem motivo novo. Esse hábito não é culpa sua, é apenas uma forma aprendida de sobreviver. Mas agora talvez seja a hora de perceber que ele existe, que ele age em silêncio, que ele influencia sua energia, suas escolhas, seus caminhos, e que por mais invisível que pareça, ele sabota sua frequência emocional todos os dias. Não com força, mas com constância. A consciência é o primeiro passo para mudar o que parecia imutável, porque só se transforma aquilo que se reconhece. O impacto do diálogo interno, sutilmente autodepreciativo. Às vezes, a voz que mais fere é aquela que ninguém mais escuta, aquela que mora dentro, aquela que fala com você quando tudo está em silêncio. A voz que corrige, que compara, que diz: você é lento demais, ninguém vai se importar. Você devia estar mais adiantado na vida. E o pior é que, com o tempo, você acredita que essa voz é sua, que esse tom duro é necessário, que essa cobrança é o que te mantém em movimento. Mas isso não é verdade. Ela não te move, ela te desgasta. O diálogo interno é a forma como você conversa com si mesmo quando ninguém está olhando. E ele é poderoso, mais do que qualquer crítica externa, porque ele se repete, ele não dá trégua. Ele se infiltra no momento em que você acorda e muitas vezes ainda está lá quando você tenta dormir. E quando esse diálogo é constantemente autodepreciativo, elimina sua força de dentro para fora, sem precisar levantar a voz. Há quem tenha aprendido que ser duro consigo mesmo é sinal de disciplina, que apontar falhas é o caminho para melhorar. Mas isso não é exigência saudável. Isso é punição disfarçada de exigência. E o corpo sente. A química do estresse aumenta. O sistema de recompensa desliga. A motivação se esvazia, porque ninguém floresce sob críticas constantes. Nem mesmo você consigo mesmo. Esse tipo de pensamento é sorrateiro. Ele pode surgir de maneira aparentemente inocente, como uma autoavaliação, mas logo se transforma em sentença. E quando essa sentença se repete, ela vira identidade. E quando vira identidade, ela atrai experiências que confirmam o que você já acredita sobre si. E o ciclo se reforça. Imagine por um momento alguém que você ama profundamente. Agora imagine falar com essa pessoa do mesmo jeito que você fala consigo mesmo nos seus momentos difíceis, com o mesmo tom, com as mesmas palavras, com a mesma rigidez. Talvez você perceba o quanto esse tom, que parecia normal, na verdade machuca. Esse tipo de diálogo não é fraco, ele é insistente, ele é sutil.
E justamente por isso, ele se perpetua, porque é difícil identificar o que está presente o tempo todo. É difícil perceber o quanto ele molda não apenas o que você sente, mas o que você acredita ser possível para si. O impacto desse diálogo interno não é só emocional. Ele é vibracional. Ele altera o modo como você caminha pelo mundo, como você olha as pessoas, como você se posiciona, como você sonha e, mais profundamente, como você permite ser amado. Porque quem se trata com dureza demais, às vezes não sabe como receber gentileza, nem mesmo quando ela chega. Esse capítulo não é um convite para eliminar todos os pensamentos duros, mas para reconhecer quantos deles se tornaram rotina, quantos você repete sem perceber, e o que, exatamente, você está alimentando com eles. Porque o que você pensa sobre si mesmo se torna o que você permite viver. Porque o ressentimento adiado é tão tóxico quanto o veneno físico. O ressentimento é uma dor que se repete em silêncio, não grita, não sangra, mas pesa. E vai pesando dia após dia até transformar o corpo num lugar de tensão contínua. Diferente da raiva que explode, o ressentimento se acumula. Ele cresce em gavetas internas que você acha que estão trancadas, mas que seguem abertas, vazando pequenas doses de sofrimento cada vez que você respira fundo, tentando esquecer. É uma mágoa que foi engolida quando você não pôde responder. Uma dor que foi ignorada porque era melhor evitar conflito. Uma palavra atravessada que virou pedra. E então por fora tudo continua, mas por dentro o corpo responde como se o ataque ainda estivesse acontecendo. O sistema nervoso não entende o tempo. Ele apenas reconhece a ameaça, mesmo que ela tenha acontecido anos atrás. Do ponto de vista da neuroquímica, o ressentimento é um estado de estresse mantido em baixa frequência. Ele não dispara alarmes, mas libera cortisol continuamente. O corpo se mantém em estado de vigilância. A inflamação se instala como uma brasa constante, pequena, mas insistente. E aos poucos, as conexões neurais que poderiam favorecer novas experiências vão se desintegrando, porque o cérebro segue priorizando a lembrança da ferida. E o mais difícil é que muitas vezes essa dor é justificável. O que aconteceu doeu, foi real, marcou e ainda pulsa. Mas o ressentimento se torna tóxico quando deixa de ser lembrança e passa a ser identidade. Quando você começa a se relacionar com o mundo a partir daquela dor. Quando toda nova situação é filtrada pela memória do que não foi resolvido. A alma, então, paralisa, porque o corpo não perdoa. E não perdoa porque acredita que, ao perdoar, estará negando a dor que sentiu. Mas não se trata de negar, se trata de não permitir que aquela dor siga decidindo tudo no presente. Guardar ressentimento não é sinal de força, é apenas o eco de algo que não encontrou espaço para ser sentido por inteiro. E como não pôde sair, ficou. Como se fosse parte de quem você é, mas não é. Esse ressentimento, mesmo que silencioso, não vive sozinho. Ele colore seu olhar, distorce seu entendimento e, acima de tudo, diminui sua capacidade de confiar nas pessoas, na vida, em si mesmo. Ele não some com o tempo, ele se esconde e se manifesta em outras formas. No corpo que adoece sem explicação, na insônia recorrente, no cansaço emocional que aparece mesmo depois de descansar. Porque o corpo sente o que a mente evita. Ressentimento adiado é como veneno físico, só que mais difícil de detectar, porque não tem forma, mas tem efeito, e o efeito é corrosivo. Não acontece de uma vez, mas vai minando aos poucos a alegria de viver, a leveza de estar, a liberdade de sentir algo novo. Reconhecer esse acúmulo não é se entregar à dor, é dar a ela, finalmente, um lugar seguro para se dissolver. Porque o que não é nomeado se repete. Mas o que é encarado pode, enfim, ser libertado. Cuidado com o pensamento racional demais. Ele pode sufocar sua intuição. Há momentos em que a mente, buscando segurança, se torna um labirinto, um lugar onde tudo precisa ser entendido, previsto, controlado. E nessa tentativa constante de evitar o erro, de calcular o próximo passo, de organizar cada possibilidade antes que ela exista,
algo vai se perdendo. Um silêncio interno, uma sensibilidade sutil, uma percepção que não vem da lógica, mas do sentir. É aí que a intuição começa a desaparecer, abafada pelo excesso de raciocínio. A racionalidade é valiosa, ela constrói, organiza, resolve, mas quando ela passa a ser o único filtro de decisão, ela sufoca a escuta mais profunda. Aquela que vem sem justificativa, mas carrega uma clareza estranha e certa. Muitas pessoas vivem presas nesse modo analítico, onde tudo precisa fazer sentido antes de ser vivido. Mas nem tudo que é verdadeiro se explica, nem tudo que é certo se encaixa em palavras. Gregg Braden fala sobre essa desconexão entre mente e campo intuitivo. Quando o pensamento racional domina o espaço interno, ele gera ruído. Esse ruído cria dúvida constante, cria sobrecarga mental, cria bloqueios. E esses bloqueios não estão apenas nos pensamentos, estão no corpo, no peito apertado, na respiração curta, na sensação de que nada flui. Porque razão sem escuta interior não guia, ela confunde. Há uma linha tênue entre clareza e controle. Pensar demais, muitas vezes, não é sinal de consciência. É sinal de medo, medo de errar, de ser rejeitado, de repetir o que já doeu. Então a mente constrói argumentos, justificativas, estratégias, mas não constrói paz. E sem paz, a intuição não consegue ser ouvida, porque ela não compete, ela apenas se retira. A intuição não grita, ela sussurra, e quando o pensamento está alto demais, ela se cala. E calada, ela não te impede de seguir, mas deixa de apontar os caminhos que não podem ser vistos, apenas sentidos. E isso tem um preço, a perda de espontaneidade, a dúvida constante, o cansaço de tentar entender tudo o tempo todo. Esse excesso de pensamento cria uma espécie de prisão invisível. Uma mente hiperativa não é apenas cansativa, ela é limitante. Ela impede o movimento leve. Ela transforma decisões simples em dilemas. Ela desconecta você da própria experiência. E no fim, você se vê vivendo mais na antecipação do que pode dar errado, do que na presença do que está dando certo agora. Não se trata de abandonar a lógica, mas de reconhecer que em muitos momentos ela não basta, que existe um saber que nasce antes do pensamento, que sente antes de concluir, que percebe antes de justificar. E esse saber é seu, sempre foi. Ele apenas se cala quando não encontra espaço, quando tudo precisa ser provado antes de ser vivido. A mente que pensa demais, sem pausa, começa a bloquear o fluxo da vida. E viver sem fluxo é viver sem alívio. É estar sempre em esforço, em expectativa, em tensão. E o corpo sente. A energia baixa, a criatividade seca, o prazer desaparece. O excesso de pensamento não é sinal de lucidez. É sinal de que talvez a escuta interna foi deixada de lado. E sem escuta, a vida perde parte da sua verdade. Porque nem tudo que precisa ser vivido pode ser explicado. O fator silencioso que sabota sua capacidade de manifestar, o medo de merecer. Às vezes, não é a falta de esforço, não é a ausência de sonho, nem mesmo de fé. O que impede muitas pessoas de viver o que desejam não está do lado de fora. Está enraizado, profundo, escondido sob camadas de expectativa e frustração. É o medo de merecer, um medo discreto, quase imperceptível, mas que sabota silenciosamente tudo aquilo que você tenta construir. Esse medo não costuma ser dito em voz alta. Ele aparece em formas sutis, na vergonha em receber elogios, no desconforto diante de um reconhecimento, na sensação estranha quando algo começa a dar certo, como se não fosse realmente para você, como se o sucesso fosse um erro temporário, como se a vida estivesse prestes a te lembrar que aquilo não era seu. Lá atrás, quando você ainda aprendia sobre o mundo, talvez tenha escutado que amor precisava ser merecido, que felicidade vinha depois do esforço, que tudo que é bom custa caro, que você precisa ser melhor, mais forte, mais qualquer coisa para então receber. E a criança que ouviu isso não questionou, apenas aprendeu. E foi com essa programação que você começou a viver, a sonhar,
a tentar, mas o corpo guarda tudo. E quando a vida tenta te oferecer algo maior, algo mais leve, algo mais bonito, essa programação antiga ativa um alarme e você sente medo, não medo do fracasso, mas do brilho, do prazer, da abundância, como se viver o melhor fosse perigoso, como se permitir ser feliz fosse algo que pudesse ser tirado a qualquer momento. O cérebro, condicionado por essas ideias, se torna um escudo, um filtro que bloqueia oportunidades, um radar que desconfia de tudo que chega com facilidade. E então, mesmo desejando o melhor, você se sabota, recua, procrastina, desacredita. Não porque não quer, mas porque não se sente realmente autorizado a receber. Esse medo de merecer não é racional, ele é emocional. Ele nasce daquilo que você viu, sentiu, interpretou quando era mais vulnerável. Ele molda sua autoestima sem alarde. E com o tempo, vira norma interna, vira limite, vira a voz que sussurra. Isso não é para mim. Mas nada disso é imutável. O que foi aprendido pode ser revisto. A voz interna pode ser reeducada. Mas o primeiro passo é esse. Reconhecer que talvez não seja azar, talvez não seja destino, talvez seja só esse medo antigo, ainda presente. E se for isso, vale a pena olhar, porque ninguém manifesta o que acredita não merecer. E ninguém sustenta o que recebe com culpa. A verdadeira mudança começa quando você deixa de apenas querer e começa de fato a se permitir. Porque merecer não é sobre ser perfeito, é sobre estar vivo. E isso, por si só, já é suficiente. Erro invisível. Confundir segurança com estagnação energética. É natural buscar segurança. O ser humano precisa de estrutura, de previsibilidade, de pontos de apoio. Mas quando essa segurança se transforma em zona de contenção emocional, o que antes era abrigo passa a ser prisão. E o mais perigoso disso é que a estagnação não chega com alarde. Ela se instala com conforto, com rotina, com a falsa sensação de que tudo está sob controle, quando na verdade está apenas paralisado. Quantas vezes você já ouviu que é melhor manter o que tem do que arriscar o que poderia ser? Quantas vezes você se pegou adiando algo por medo do que ainda não entende? E quantas dessas vezes você disse a si mesmo que era prudência, quando no fundo era receio de se mover? A mente cria associações, e muitas vezes ela associa estabilidade com segurança. Mas nem toda estabilidade é saudável. Às vezes, ela é só repetição. Repetição de padrões, de reações, de rotinas que já não nutrem, mas que ainda sustentam o conhecido. E o conhecido, mesmo que desconfortável, traz uma espécie de alívio, porque ele não surpreende, ele não exige, ele apenas repete. Quando a mente se vicia na zona de conforto, ela começa a bloquear espontaneidade, bloquear impulso criativo, bloquear as oportunidades que exigem risco, porque para crescer é preciso deixar de lado aquilo que já não cabe, e isso assusta, porque o novo exige exposição, e exposição lembra dor. É aqui que o corpo entra. Ele responde a esse bloqueio com sintomas sutis, falta de energia, sensação de tédio, irritação sem motivo. Tudo isso são sinais de que algo interno está pedindo movimento, pedindo mudança. Mas a mente, com medo de colapsar, prefere manter tudo como está, e justifica, e racionaliza, e protege. Só que proteção demais, quando não é acompanhada de expansão, se torna limite. A segurança mental tão valorizada pode ser só uma camuflagem para o medo de sentir, para o medo de errar, para o medo de sair de um território onde tudo já é conhecido, mesmo que vazio. Essa estagnação não tem aparência caótica. Pelo contrário, ela parece organização, parece rotina funcional. Mas lá dentro há um cansaço, um silêncio sem paz, uma ausência de entusiasmo, porque onde não há fluxo, não há vida. E onde não há vida,
O tempo passa, mas nada se transforma. Confundir segurança com estagnação é um erro invisível, porque ele se esconde na lógica, ele se justifica com argumentos, ele se disfarça de maturidade, mas no fundo é só medo. Medo de sentir demais, medo de perder o controle, medo de não conseguir sustentar o que pode vir a ser. E talvez esse seja o momento de perceber que a verdadeira segurança não está em evitar o movimento, mas em confiar na própria capacidade de se adaptar, porque o que paralisa adoece, e o que se move, mesmo com medo, encontra novos caminhos. Sempre encontra. Como o seu corpo se torna químico da sua identidade emocional. Tudo que você sente se transforma em química. Cada emoção que atravessa seu corpo gera uma reação. Hormônios, neurotransmissores, impulsos que alteram o funcionamento interno de maneira imediata. Mas o que pouca gente percebe é que, com o tempo, essas reações se organizam, se repetem, se estabelecem. Então, o corpo começa a se acostumar com certos estados emocionais. Ele começa a funcionar dentro de uma química específica, e essa química, repetida por anos, se torna parte da sua identidade. É como se o corpo dissesse: eu conheço essa tristeza, eu sei viver nesse medo, eu funciono bem nessa culpa. Não porque isso é bom, mas porque isso é familiar, e tudo que se torna familiar para o sistema nervoso vira base. Vira chão, vira padrão. Joe Dispenza descreve esse processo como uma espécie de dependência. Não uma dependência óbvia, como a de uma substância, mas uma dependência interna. O corpo, condicionado por uma emoção, começa a buscar aquela sensação de novo, mesmo que ela seja negativa, mesmo que ela machuque, porque o corpo prefere o conhecido, ainda que desconfortável, ao desconhecido que exige reconfiguração. A raiva, por exemplo, gera um pico de adrenalina. A culpa prolongada estimula a liberação constante de cortisol. A tristeza crônica altera o nível de serotonina. Cada emoção frequente deixa marcas. E essas marcas não são apenas temporárias. Elas moldam o modo como o cérebro se reconecta, como os órgãos funcionam, como o sistema imunológico responde. O corpo, então, se transforma num espelho da sua história emocional. Ele carrega as emoções que você viveu por tempo demais. Ele responde àquilo que você nem lembra mais, mas que ainda pulsa em segundo plano. E com o tempo ele para de reagir a estímulos externos e passa a reproduzir o que está condicionado internamente. É por isso que muitas pessoas dizem: não sei por que estou assim, porque às vezes o motivo não está no agora, está na repetição, está na memória que virou substância, está no circuito emocional que se fechou em si mesmo, como uma música que toca em looping, mesmo quando ninguém mais apertou o play. Essa identidade emocional não é quem você é, mas é quem o seu corpo aprendeu a ser, e ele se acostuma, ele se organiza em torno dessas sensações e começa a rejeitar o novo, a resistir ao prazer, a desconfiar da leveza, porque isso exige uma química diferente, e mudar a química é, para o corpo, um tipo de esforço. A consciência disso não serve para gerar culpa, serve para gerar clareza, porque o corpo pode ser reeducado, mas antes ele precisa ser escutado, com atenção, com paciência, com verdade. Você não está quebrado, está condicionado, e isso não é o fim. É só um ponto de partida, o veneno da comparação silenciosa, porque ela drena sua frequência sem que você perceba. A comparação é uma armadilha que se constrói devagar. Ela não chega como um ataque direto, ela se infiltra. Ela se instala quando você vê alguém vivendo o que você gostaria de viver, conquistando o que você ainda espera, sorrindo com leveza enquanto você carrega o peso de uma dor antiga. E então, sem perceber, você começa a se medir por essa régua, uma régua que nunca esteve nas suas mãos. Uma régua que sempre te coloca atrás. É sutil,
mas corrosivo, porque toda vez que você se compara, você envia uma mensagem interna, e essa mensagem é sempre a mesma: eu não sou suficiente. Mesmo que você tente disfarçar com justificativas, com racionalizações, com promessas futuras, o sentimento permanece, e esse sentimento se transforma em vibração, em postura, em escolha. A comparação drena sua frequência porque ela se alimenta de escassez. Ela te posiciona num lugar onde sempre está faltando algo, onde o tempo parece insuficiente, onde o progresso alheio é uma ameaça, não uma inspiração. E isso cria um estado de competição silenciosa, onde você, sem querer, se coloca contra os outros, e principalmente contra si mesmo. E o pior é que essa comparação nem sempre é direta. Às vezes, ela é implícita. Você apenas sente uma pressão vaga, um desconforto ao ver certas imagens, uma sensação de inadequação ao ouvir certas histórias. E essa sensação vai se acumulando, vai contaminando, vai afetando sua forma de ver a si mesmo. Há um detalhe importante: você nunca compara sua essência com a do outro. Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Você compara sua dúvida com a certeza aparente, seu silêncio com o discurso pronto, sua dor com a performance. E nesse cenário, você sempre perde, porque a comparação é sempre injusta, sempre desonesta. E ao se comparar, você envia uma mensagem ao mundo e a si mesmo: eu ainda não posso, eu ainda não cheguei, eu ainda não mereço. E o que é pior, o universo, ou a realidade que você constrói com seus gestos e percepções, responde a essa mensagem e devolve mais do mesmo, mais espera, mais ausência, mais dúvida. Comparar-se não é um defeito, é um reflexo de uma cultura que valoriza a aparência mais do que o processo. Mas esse reflexo pode ser observado. E ao ser observado, pode ser desmontado. A liberdade não está em ignorar o outro, mas em reconhecer que o outro vive não diminui o que é possível para você, que o caminho do outro não invalida o seu, que o tempo do outro não atrasa o seu. Toda vez que você se compara, você se abandona por um instante. E esse abandono, mesmo que breve, tem consequência, porque ele fere, ele afasta você de si. Ele interrompe o fluxo da sua própria verdade. E isso, por si só, já é um veneno. Não porque te destrói de imediato, mas porque te afasta todos os dias do que é só seu, do que só você pode viver, do que, comparado a nada, já é profundamente valioso. A mente hiperativa como fuga espiritual disfarçada. Pensar demais, muitas vezes, parece virtude, parece sinal de interesse, de inteligência, de busca. E, de fato, há algo profundamente humano nesse impulso de entender, de querer saber mais, de procurar respostas. Mas há um limite, um ponto em que a mente deixa de buscar por clareza e passa a fugir do sentir. Um ponto em que a curiosidade se transforma em excesso. E o excesso, mesmo quando motivado por algo nobre, também sufoca. Quando a mente se torna hiperativa, ela começa a substituir a experiência pela análise. Você lê, ouve, assiste, você acumula saberes, você busca novas linguagens, novas explicações, novos mapas, mas, lá no fundo, o que essa mente inquieta está evitando é a presença. Porque a presença exige silêncio, e o silêncio exige contato com tudo aquilo que ainda dói. A busca por conhecimento pode sim se tornar uma anestesia emocional, um caminho que parece evolução, mas que na verdade mascara um medo. Medo de parar, medo de sentir o vazio, medo de perceber que toda essa informação não está sendo digerida, está sendo usada como barreira, como distração, como mecanismo de defesa. É duro admitir isso, porque ninguém quer se reconhecer em fuga, ainda mais quando essa fuga se parece com crescimento. Mas a verdade é que nem toda busca é real, nem toda pergunta nasce de coragem. Muitas nascem de resistência. E quando a mente está ocupada demais, ela não permite que o corpo participe. Ela exclui o sentir, ela evita o mergulho.
E é nesse ponto que a desconexão acontece. Você pode falar sobre emoções, sobre processos, sobre autoconhecimento, pode até explicar com detalhes como funciona a mente humana, mas dentro, algo permanece intacto, intocado. Intocado porque não foi sentido. E o que não é sentido não é transformado. A mente hiperativa veste a roupa da espiritualidade, da consciência, da evolução, mas por dentro, ela está apenas tentando se proteger. Ela tem medo de se desorganizar, de se perder, de não ter mais onde se apoiar. E por isso, ela ocupa todos os espaços com pensamentos. Ela não dá pausa, não permite brechas. Só que há um preço por isso. A vida começa a passar sem ser vivida. Os dias se tornam repetições de reflexões. As emoções se tornam objetos de análise, não de vivência, e tudo aquilo que poderia ser real, intenso, verdadeiro, se torna apenas mais um tema. Há uma diferença entre saber e integrar, entre entender e viver. E essa diferença é sentida no corpo, na pausa, na simplicidade, na capacidade de estar, de realmente estar. A mente que pensa demais pode ser brilhante, mas também pode ser solitária, porque ela não consegue sair de si mesma. Ela cria labirintos internos e depois se perde neles. E é nesse ponto que a vida espera, não por mais uma resposta, mas por uma presença que não precisa de explicação, apenas de espaço, apenas de pausa, apenas de verdade. Modelo mental para desintoxicar o campo vibracional em 3 etapas. Desintoxicar não é apagar, não é fingir que nada aconteceu. Desintoxicar é limpar o acúmulo, é dissolver o excesso, é criar espaço dentro de si para algo novo encontrar lugar. Quando se trata do campo vibracional, esse campo silencioso que envolve tudo o que você sente, pensa e carrega, essa desintoxicação precisa ser consciente, precisa ser conduzida com delicadeza. E, acima de tudo, com verdade. Há um modelo mental que pode ajudar nesse processo. Ele é simples, mas exige presença. 3 etapas que se complementam, que não se apressam, que não pulam o sentir. A primeira etapa é o reconhecimento consciente, nomear o que está presente, sem drama, mas também sem negação. É olhar para dentro e admitir, eu tenho sentido isso, eu me peguei repetindo esse padrão, essa dor ainda está aqui. Reconhecer é o oposto de esconder, é permitir que aquilo que pesa tenha um lugar onde possa ser visto, e então começar a se dissolver. A segunda etapa é a substituição simbólica. Não se trata de forçar um pensamento positivo, nem de criar frases prontas, mas de encontrar novos significados para velhas dores. Uma lembrança que antes só doía pode, com o tempo, ganhar outra cor. Um erro do passado pode se tornar aprendizado. Uma ausência pode virar presença de si. Quando o símbolo muda, a emoção muda, e com ela muda o campo vibracional. A terceira etapa é a reconexão corporal, porque nenhuma transformação é completa se não toca o corpo. A mente pode entender, o coração pode aceitar, mas se o corpo não sentir, tudo volta. Por isso, é necessário trazer a atenção para o que se sente fisicamente. Respirar de forma diferente, mover-se com outra intenção, criar novos rituais que ancorem no corpo a mudança que começou na mente. Essas 3 etapas criam um caminho, não uma fórmula mágica, mas um mapa interno. Um modelo que pode ser repetido sempre que algo apertar, sempre que o peso retornar, sempre que a sensação for de que nada mudou, mesmo com tanto esforço. Para ilustrar, pense em alguém que viveu anos preso a um padrão de autodepreciação. Alguém que cresceu acreditando que precisava provar seu valor o tempo todo. Essa pessoa um dia reconheceu que sua busca constante por aprovação era, na verdade, uma tentativa de anestesiar a própria sensação de insuficiência. Ao reconhecer isso, parou de brigar com o sintoma e começou a ouvir a causa. Depois, ela substituiu o símbolo, deixou de ver sua fragilidade como falha e passou a entendê-la como parte da sua história, algo que precisava de cuidado, não de julgamento. E por fim, trouxe isso para o corpo.
Mudou sua forma de andar, de respirar, de acordar, criou pequenos momentos de presença diária e assim, pouco a pouco, reescreveu o roteiro. Esse processo não acontece de uma vez. Ele não tem final definido, mas cada vez que você passa por essas 3 etapas, algo dentro se reorganiza, algo se alinha, algo se solta e talvez só isso já seja um início, um movimento real, um gesto íntimo de reconexão com o que, por tanto tempo, esteve desconectado.